não basta saber, é preciso ter sabedoria. Você certamente conhece alguém que tem muita informação, que tem muito conhecimento, mas que demonstra muito pouco ou quase nenhuma habilidade para de fato lidar com a vida, para interagir com as pessoas, para lidar com os problemas reais, para saber como se portar, como falar. É a isso que o texto bíblico chama de sabedoria. Se por um lado nós temos que inteligência seja a capacidade de uma pessoa de processar informações, de aprender, a velocidade com a qual ela processa as informações e os seus pensamentos, se cultura seja o acúmulo de informações, sabedoria está ligado à minha habilidade, à minha capacidade de fazer boas escolhas, de saber como falar, de saber como me portar, de como tratar as pessoas, de como reagir diante da adversidade, quando falar, quando me calar. A sabedoria é a habilidade de lidar com a vida, de colocar em prática na vida real, nas situações reais da vida, as informações que eventualmente eu tenha, a cultura, a inteligência que eu tenho. Se você é inteligente, é culto e sábio, essa é a tríade do sucesso. Mas se você é inteligente, se você tem muita cultura, tem muita informação acumulada, mas não tem sabedoria, certamente nada disso lhe será útil de verdade, de maneira real na vida, porque a sabedoria é que de fato nos conduz ao longo das nossas interações e nos conduz para uma vida de sucesso ou uma vida de muito sofrimento e de muita dificuldade. Por isso a sabedoria é algo tão desejável, tão necessária. E como é bom saber que podemos buscar sabedoria e que a fonte da sabedoria é o nosso Senhor. É sobre isso que o texto de Provérbios vai nos falar. A temática do livro de Provérbios é essa, nos ensinar o caminho da sabedoria. Como alcançá-la, quais os conselhos devemos colocar em prática nas nossas vidas. O livro de Provérbios que nós começamos a leitura hoje nós lemos do capítulo 1 ao capítulo 3. O livro de Provérbios ele é uma coletânea de provérbios de sabedoria. A maioria deles é atribuído a Salomão, nem todo o conteúdo desse livro é de Salomão, existem algumas partes, alguns conteúdos que são de outros autores, isso está explícito no texto, ao longo da leitura você vai notando, mas sim, a maioria do livro é escrito por Salomão, por isso que a gente costuma se referir ao livro como o livro de os provérbios de Salomão. E são uma coletânea de provérbios, de conselhos, e você vai notar ao longo dessa leitura que ele está muito focado em questões práticas, em como você se portar diante da vida, e esse é o intuito do livro de Provérbios. Por isso, ao longo dessa leitura, leia, se aprofunde, leia com calma e busque trazer para a sua vida, para a sua realidade, como aplicar esses conselhos. O texto de Provérbios começa de forma a deixar claro o seu propósito. O livro começa assim. Esses são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Sua finalidade é ensinar a sabedoria e disciplina às pessoas e ajudá-las a compreender as instruções dos sábios. Sua finalidade é ensinar-lhes uma vida disciplinada e bem-sucedida e ajudá-las a fazer o que é certo, justo e imparcial. Esses provérbios darão juízo aos ingênuos, conhecimento e discernimento aos jovens. O sábio que os ouvir se tornará ainda mais sábio. Quem tem entendimento receberá orientação ao examinar o significado desses provérbios e parábolas das palavras dos sábios e seus enigmas. O Senhor é o princípio do conhecimento, mas os tolos desprezam a sabedoria e a disciplina. Logo de cara, algumas coisas muito importantes são colocadas para a gente no texto. É que é sobre a finalidade do livro, e isso eu já falei. A finalidade é nos ensinar a sabedoria, nos ensinar a viver. Ensinar você a que possa fazer boas escolhas, agir de forma justa, de forma correta, de forma imparcial. Outra coisa interessante, importante de entendermos, é que sabedoria é algo que você acumula. Você nunca será sábio o bastante para não precisar de mais sabedoria. Você pode ter pouca sabedoria, pode ter muita, mas sempre pode ter mais. Cuidado para que você não seja uma daquelas pessoas que não entende o valor da sabedoria e passa a vida toda como um ingênuo, como o texto vai dizer. Mesmo os ingênuos, mesmo aqueles que não têm quase nada de sabedoria, de entendimento, mesmo os jovens que ainda não tiveram experiências suficientes de vida para adquirir essa sabedoria, ao lerem esses provérbios, poderão adquirir
poderão adquirir esse entendimento, poderão adquirir essa sabedoria, se não pelas experiências de vida, mas por aquilo que vão ler ao longo desses textos. Portanto, os jovens têm a ganhar, os ingênuos têm a ganhar, os sábios também têm a ganhar, porque quando lerem esses provérbios, esses testemunhos de outros sábios, alcançarão ainda mais sabedoria. Por isso, essa jornada de sabedoria é uma jornada que vai nos levar e vai nos conduzir ao longo de toda a nossa vida. Não despreze essa jornada, é importante que você invista nela e entenda que o Senhor é o princípio de toda sabedoria, é o temor do Senhor, é o princípio de toda sabedoria. Só os tolos é que a desprezam. E a partir daí, eu quero destacar alguns aspectos rápidos que estão pincelados ao longo desses capítulos. Primeiro, cuidado com as armadilhas. Cuidado para que você não caia nas armadilhas que são colocadas. E por armadilhas, o texto vai falar sobre o perigo de você ser seduzido pelos tolos, pelos maus. Cuidado para não cair na conversa de gente que você não deveria se cercar. Ele vai usar uma ilustração, ele diz, se um pássaro vê alguém montar uma armadilha, sabe que não deve se aproximar. Mas tem muita gente que arma armadilhas para si mesmos, preparam emboscadas e eles mesmos são pegos quando são levados e se permitem induzir pelos gananciosos, pelos cobiçosos. Cuidado com esse tipo de gente, especialmente nos nossos dias. Muitos gananciosos, muitos cobiçosos, muita gente arrogante, gananciosa, com uma pitada e com uma maquiagem de cristã, tem conduzido muitos irmãos, tem conduzido muitos cristãos por caminhos que são verdadeiras armadilhas e destruidores de vida. Cuidado para que você não seja levado por esse tipo de gente. Não corra atrás de uma armadilha para ser pego. Outro conselho prático que o texto nos coloca, pare de desprezar a sabedoria. A sabedoria está aí. No trecho final do capítulo 1, ele faz uma analogia, né, corporificando a sabedoria na figura de uma pessoa, né, de uma mulher. Ele diz que a sabedoria está nas ruas, a sabedoria está gritando pelas ruas, buscando alguém que queira ouvi-la. Mas a verdade é que os ingênuos, os zombadores, os que desprezam, os tolos, né, estão desprezando o conhecimento, não querem ouvir aquilo que a sabedoria tem dito. Então pare de desprezar a sabedoria, abre os seus ouvidos, ouça os conselhos de sabedoria que estão aí acessíveis a quem estiver disposto a ouvi-los. Certamente você será recompensado por isso. Todo aquele que ouve esses conselhos da sabedoria vai ter uma vida de paz, é o que ele diz no final do capítulo 1. No capítulo 2 ele vai falar sobre a importância de desejarmos. Deseje sabedoria, clame por inteligência, peça entendimento, dê ouvidos à sabedoria. Você tem que querer, você tem que se envolver nessa busca por sabedoria. É algo que você deve desejar e no qual você deve se empenhar, entendendo que o Senhor é quem concede sabedoria, que da boca do Senhor vem todo o conhecimento. Ele pode ajudar você a entender o que é certo, o que é justo, a ser imparcial, a saber o bom caminho de vida a seguir, porque não basta caminhar, é preciso saber o caminho certo a seguir. Na vida não basta simplesmente sair andando em qualquer direção, fazendo qualquer coisa. É preciso ter sabedoria para saber o caminho correto a ser percorrido. E isso você tem que desejar e tem que buscar na fonte correta, que é o Senhor. Siga o passo dos bons e permaneça no caminho dos justos, é o que ele vai dizer nesse capítulo 2. E no capítulo 3, ele nos diz, confie no Senhor. Confie no Senhor de todo o seu coração e não dependa do seu próprio entendimento. Confie no Senhor para ser a sua fonte de sabedoria e não em si mesmo. Muitas pessoas vivem vidas de tolos, vidas de zombadores, de ingênuos, porque confiam demais em si mesmos, amam demais a si mesmos e rejeitam a sabedoria e a disciplina do Senhor. O Senhor está disposto a ensinar, o Senhor está disposto a disciplinar, isso que a maioria das pessoas não gosta, mas o Senhor está disposto a ensinar e a disciplinar, e aquele que estiver disposto a receber o que ele tem para dar, certamente será muito bem sucedido ao longo da sua jornada de vida, por ouvir, por dar ouvidos aos conselhos, à sabedoria do Senhor. Então, que essa jornada de leitura de provérbios possa edificar a sua vida, nos edificar ao longo desse processo. Nós vamos aqui pontuando, pincelando alguns desses conselhos a cada dia de leitura. Nós temos aí mais 9 dias pela frente, então faça a sua leitura, vamos juntos, lendo o livro de provérbios, buscando conselhos práticos para que você possa
pôr em prática na sua vida aí, na vida real, na sua segunda-feira, como você pode se portar diante da vida e ser assim, e ter assim uma vida melhor. Deus abençoe você, a sua família, vamos fazendo a nossa leitura, você já sabe, todo dia a gente se encontra aqui para mais uma reflexão.